Olá pessoal, sejam bem-vindos ao primeiro episódio da nossa rúbrica Trabalhar e Viver em Portugal. Eu sou o João Cavalcante, sou Brand Manager da Agap2IT. Estou aqui com a Ana Carolina, recruiter da Agap2IT. E aí, Ana, tudo bem? Tudo bem, João. Um prazer imenso estar aqui, começando essa jornada, trabalhar. Boa. É isso, seja bem-vindo. Vamos lá. Portugal. E olha, qualquer dúvida que vocês tenham no final desse vídeo, na postagem, deixam lá sua dúvida, sua pergunta, que a gente vai procurar responder a todas, tá bem? Então, Ana, vamos lá. Como é que está o segmento tech aqui em Portugal? Boa pergunta. Acho que num panorama mundial, né, num cenário onde a gente tem encontrado tantas empresas fazendo layoffs e, enfim, tantas notícias não animadoras, acho que é importante a gente entender como é que está esse cenário em Portugal. Vem ganhando destaque, João, nos últimos anos. Portugal, em 2020, foi eleito um dos 10 países mais atrativos para investimentos internacionais na Europa, com uma perspectiva do aumento do PIB de 14% até 2023. Então, isso vem atraindo muitos investimentos, iniciativas fiscais para empresas. Então, é um país que tem sido muito interessante mesmo da perspectiva de investimento, da perspectiva de gerar novas oportunidades de trabalho. E óbvio, se a gente for pensar que Portugal, da Europa, é o país que tem uma excelente qualidade de vida, custo-benefício muito bom, com uma infraestrutura, tanto em termos de logística quanto saúde, tem um clima muito ameno e tem uma localização geográfica super estratégica. É um país que está mais próximo dos Estados Unidos, Canadá, da Europa, e obviamente do continente europeu, óbvio. Então, isso faz de Portugal um país que vem ganhando destaque. Um atrativo, né? Independente dessa crise mundial nas big techs, sim, né? Uma enxurrada de demissões e pelo menos Portugal ainda demonstra ser um país bem atrativo nesse segmento, né? E dentro de Portugal, né? A gente explorando um pouco, quais as cidades que contratam mais aqui em Portugal? Então, a maior parte das empresas contratantes, aí falando no segmento de tecnologia, ficam em Lisboa ou na cidade do Porto. Essas são as duas cidades talvez mais importantes quando a gente olha para esse segmento, né? Claro. E são normalmente as empresas acabam por trazer profissionais, mesmo de dentro do país, da Europa, para residirem nessas duas cidades. Boa. E dentro das possibilidades, quais os canais de divulgação ou comunicação que tem de oportunidades mais conhecidos ou que a nossa audiência possa consultar aí as oportunidades que temos aqui em Portugal? Bom, além dos canais da Agap, com forte presença no LinkedIn, inclusive, porque inclusive o LinkedIn se não a maior plataforma de divulgação de vagas, de oportunidades, enfim. Então, o LinkedIn, o próprio site das empresas. E Portugal tem uma característica interessante, porque aqui ainda se é muito comum os profissionais poderem se aplicar diretamente às vagas nos portais de vagas, né? Então, no Brasil a gente não tem mais tanto essa cultura, e aqui isso é muito forte. Então, nós temos alguns portais como Indeed, Sapo, IT Jobs, que são portais que as próprias empresas também anunciam as suas vagas ali. Então, vale super a pena fazer um mapeamento desses portais e lá provavelmente vai buscar, né, um perfil ou oportunidade de acordo para dar match. Sim, né? Exatamente. Match. Então vale super a pena. E independente até dos portais, vale ressaltar, pode seguir nossa página da Agap2IT no LinkedIn. Lá são postados muitos conteúdos interessantes sobre a empresa e as oportunidades que também a empresa divulga, não só no LinkedIn, mas tem as IT Recruiters. As recrutadoras da própria Agap2IT, vocês podem segui-las, que elas estão constantemente a divulgar as oportunidades que a Agap2IT precisa ou está a procurar no mercado. Também fica essa dica. E interessante também falar que nós todas da equipe de recrutamento da Agap
Estamos sempre abertas a conversar, até pelo próprio canal do LinkedIn, os nossos e-mails. Então, estamos sempre disponíveis a ouvi-los, e independente de ser um momento de aplicar alguma das nossas vagas, mas somos uma equipe bem disponível e aberta para esse contato. Perfeito, esclarecer qualquer dúvida, enfim, orientar direitinho. Conte com as nossas IT Recruiters. Top. E em relação ao perfil, Ana, qual o perfil que são mais contratados do Brasil? Os portugueses contratam mais que tipo de perfil do Brasil? Nós temos alguns perfis que eu diria que são mapeados, né, em termos de áreas de atuação dentro do segmento de tecnologia, que são aqueles que existem muitas oportunidades aqui em Portugal e, obviamente, que são aqueles perfis também que nós não conseguimos contratar por aqui, vamos buscar em outros países, e o Brasil é, de fato, um celeiro riquíssimo e importante nesse cenário. Então, em termos de linguagens do back-end, a gente contrata muitos profissionais no Java, no .NET, também temos muitas oportunidades para DevOps, que é as Engineers, enfim. Eu não vou ficar aqui dizendo, né, que são só essas vagas, mas essas são algumas das oportunidades que nós temos, não são só, mas são profissionais que costumam receber aí bastante abordagem, principalmente pelo LinkedIn. Então tem oportunidades para desenvolvedores, para a parte de quality assurance, Exato. Liderança, suporte UI, aplicacional, UX design, suporte. É bem diversificado, né? As oportunidades, elas estão bem diversificadas. Sim. Em Portugal, né? Tem muitas oportunidades. Boa. Na verdade, tem muitas, mas é importante dizer o seguinte, que eu sei que vão ter profissionais de outras áreas dentro de tecnologia que vão assistir, com certeza, essa conversa. Algumas oportunidades como o UX, UI, mesmo oportunidades na área de produto, nós temos, sim, vagas aqui em Portugal, mas não são normalmente áreas que nós, enquanto a HAP, por enquanto, né, enfim, promovemos o TechVisa. Então, também precisa ficar atento nesse quesito, porque muitas vezes o profissional fala, então vocês não têm vaga de designer? Não, nós temos, mas muitas vezes a gente acaba contratando ou quem já está aqui, ou pessoas que têm dupla cidadania, que podem vir, ou seja, que não precisam do visto. Perfeito. Né? Então, isso normalmente é algo que vai de acordo com a demanda do mercado. Então, se o mercado está demandando por muitos Javas, obviamente são esses profissionais que nós vamos promover o TechVisa. Então, não é uma escolha da HAP, mas isso é um mercado que acaba demandando. Perfeito. E aí tem uma questão que vamos aprofundar já na questão do TechVisa. Então, Ana, mas dentro desse contexto que você está a explicar para nós, é possível trabalhar remoto do Brasil para Portugal? Sim, é possível. Porém, a realidade hoje é que as empresas acabam preferindo que os profissionais estejam, pelo menos em solo europeu, se não em Portugal, na Europa. Então, existe uma predileção. São poucas as vagas hoje que permitem que o profissional fique trabalhando do Brasil por uma série de questões. Então, é muito mais requisitado o profissional que tem interesse mesmo de migrar para Portugal e, de fato, trabalhar por aqui. Aqui nós temos projetos híbridos e projetos também full remotes, mas para quem vem realmente de outros países, do Brasil principalmente, a ideia é que esse profissional esteja disponível a migrar. Vale uma observação do que a Ana Carolina está a dizer, inclusive no que ela disse anteriormente, na questão do trabalho remoto do Brasil para Portugal, que as principais cidades que contratam cá em Portugal, que é em Lisboa e no Porto, você não necessariamente precisa morar no Porto ou em Lisboa para trabalhar na região. Você consegue fazer um trabalho híbrido ou até remoto ou full remote, morando no interior, aqui cidades lindas, regiões lindas, Portugal em geral é muito lindo, então você não precisa estar nos grandes centros para trabalhar nas empresas. Grandes oportunidades tem de você trabalhar remoto numa cidade do interior para uma empresa que esteja em Lisboa ou no Porto, enfim. Então existe essa flexibilidade, mesmo que vocês venham migrar, morar cá em Portugal,
não precisa estar nos grandes centros. Até porque uma das preocupações dos profissionais que querem vir para Portugal é a questão da moradia. Nós sabemos que isso é um problema Sim. na Europa, não só de Portugal. E, claro, nas cidades que são grandes centros, Lisboa, a metrópole e o Porto, e são cidades que têm, obviamente, que atraem muitos profissionais de outras áreas também, porque tem muitas oportunidades de trabalho. Então, é importante isso que você disse, João, porque, obviamente, que isso impacta no planejamento financeiro na hora de mudar para Portugal. Então, fazer um mapeamento dessas cidades, entender um pouquinho transporte, enfim, ajuda muito na hora de fazer as contas, se vale a pena ou não financeiramente. Isso é muito importante, que é uma decisão de mudança de país, enfim, é algo muito importante, então precisa ser muito bem planeado. Então, de novo, tem alguma dúvida, alguma coisa, deixa a sua questão nos comentários aqui desse post que a gente vai procurar esclarecer para vocês aí qualquer dúvida que vocês tenham. Mas interessante também dizer que nós, já sabendo disso, nossa equipe de recrutamento, os managers mesmo, aqui da GAP, super auxiliam com questões com relação, geograficamente, né, com relação à moradia, nesse sentido de dizer se a distância é ok, se não, enfim, porque eu sei que tem muitos que ficam ainda muito perdidos, né, em termos de, poxa, sei lá que aquele lugar é bacana de se viver, ok, em termos de logística de transporte, então tem outras questões que acabam impactando e a gente está sempre muito aberto a dar as informações necessárias para que toda e qualquer mudança, decisão de mudança seja muito consciente. Agora, em relação ao TecVisa, que tínhamos falado anteriormente, então, Ana, como funciona o processo migratório para Portugal, esse tão aclamado aí TecVisa? O governo português, se eu não me engano, desde 2019, vem incentivando bastante esse processo de promover o TecVisa. Existem 2 vistos principais que eu vejo que as empresas mais praticam, e aqui na GAP não é diferente. O D2, que é quando o profissional vem com uma possibilidade de trabalho como se ele fosse o nosso PJ no Brasil. Então, aqui você vai emitir os recibos verdes, vai ser um prestador de serviço. E o D3, que é quando você sim vem com uma proposta de trabalho para trabalhar como se fosse um CLT no Brasil. Aqui dá-se o nome de contrato de tempo indeterminado. E aí sim você está sobre as leis trabalhistas portuguesas, com salários, com 14 salários, enfim. Daí tem algumas questões, mas são muito parecidas com as questões trabalhistas no Brasil. Porém, não são todos que são elegíveis para um visto D3, João. Isso é uma norma do governo português, então só os profissionais altamente qualificados são elegíveis para o D3, então eles precisam ter mais de 5 anos de experiência na área de tecnologia, não necessariamente na função, e ter uma formação. Pode ser uma graduação ou um técnico, e uma graduação também em áreas correlacionadas também torna o profissional elegível para esse visto D3. Então, são esses 2 vistos. A GAP promove o TecVisa. Nós já temos uma expertise nessa promoção e nesse tipo de um suporte, suporte, tanto com o nosso legal quanto para esse processo todo, né? Porque são tantas questões, são tanta burocracia, tantos detalhes que as pessoas acabam por ficar um pouco confusas, e a empresa, a GAP2IT, como a Ana está bem dizer aqui, ela apoia todo esse processo, todo esse suporte, ela tenta minimizar ao máximo esse sofrimento nessa migração, porque eu sei como é. E fica aqui uma dica minha, tá? Eu moro aqui já há 5 anos, não venha de qualquer jeito, não venha sem se preparar, planeje tudo direitinho, faça tudo, organize-se para mudar. Eu conheci muitas famílias que vieram sem planejamento, voltaram, gastaram muito dinheiro nessa aventura, porque quando você não se planeja é uma aventura desorganizada. Quando você se planeja é uma aventura controlada, organizada, que é muito mais gostoso e prazeroso. Então não venha de qualquer jeito, não venha despreparado, porque isso só vai prejudicar a experiência que vocês vão ter. Venham preparados, estudem, tracem um plano
e sigam esse plano que a felicidade vai estar no final dele. Inclusive, a gente não recomenda que venha sem visto. De jeito nenhum. Sem visto, como turista, exato, muita gente faz isso e é um tiro no pé. Não faz isso. Isso pode acabar você voltando para o Brasil com uma mão na frente e outra atrás, gastar muito dinheiro e não conseguir se estabelecer aqui e acabar voltando para o Brasil quebrado. Então é muito perigoso, muito bem lembrado. Porque muitos vêm para cá e daí aqui entram com a manifestação de interesse, mas isso tem demorado demais e também você acaba ficando à margem, porque você não está legalizado, mas também não está com visto de turista, isso prejudica para até conseguir trabalho, você não pode sair do país enquanto teu visto não sair, isso às vezes tem demorado 2 anos. Então, muitos me perguntam, mas vale a pena então eu ir para Portugal, já que vocês não estão promovendo o Tech Visa para essa área de atuação, eu vou para Portugal, chego aí e aí vocês me contratam? Não, porque a gente não pode dar essa garantia e é uma responsabilidade muito séria. Qualquer processo migratório é uma responsabilidade muito séria, principalmente de quem está oferecendo a oportunidade para vocês virem. Então, pensem sempre, planejem sempre, entendam profundamente como isso se dá, justamente para não chegar aqui e ter a frustração de ter que voltar. Exatamente. E ainda gastar muito dinheiro nesse processo todo. Voltando agora um pouquinho à questão do profissional, né, a área de tecnologia e tudo, como deve ser, para ajudar a nossa audiência, como deve ser a preparação desses profissionais, do candidato, para a entrevista, para essas entrevistas em empresas portuguesas, Sana? Então, vamos lá. Primeiro, acho que a primeira coisa é dizer que o ideal para que você se torne um perfil dentro, né, dos parâmetros de contratação é ter mais de 3 anos de experiência. É muito difícil a gente contratar júniors. Não faz muito sentido contratar júniors de quem vem de fora, enfim. Quer dizer, isso eu não estou falando só da Gap, né? O segmento mesmo. Então, o ideal é que você tenha mais de 3 anos de experiência, pelo menos. A formação é importante também. E o inglês. Não é porque Portugal é um país de língua portuguesa que não é necessário o inglês. Até eu me uso muito como exemplo. Eu nunca falei tanto inglês na minha vida como tenho falado aqui em Portugal. Então, é extremamente necessário. Aqui, os profissionais vão trabalhar, assim, com times globais. Então, o idioma é muito importante. Até porque Portugal está numa comunidade, que é a comunidade europeia. Exato. E aí se relaciona com outros países e a base acaba por ser a língua inglesa. Exato. Que é a língua mundial. Então, é a forma como os portugueses também têm fazer negócios com outros países da União Europeia e tudo mais. Então, o inglês é essencial. É muito importante mesmo. Então, mais de 3 anos de experiência mínimo e o inglês. Eu diria que um B2, um intermediário ali avançado, já é suficiente. E em termos de processos seletivos, normalmente a validação técnica ela é bem teórica, né? Então, costumo dizer para alguns profissionais no Brasil que se eles são bons executores, mas eles não conseguem passar o conceito da própria programação, de como eles fazem, né? Conceitualizar, colocar realmente em teoria, né? Dizer ali, costumam não performar bem nas entrevistas aqui em Portugal. Então, eu sempre dou essa dica para aqueles que eu converso. Prepare-se, né? Porque se organiza, não adianta você ser um bom executor e não saber falar o que você faz e como você faz, trazer a teoria. Sim, isso. Embasar, né? E explicar quase que um storytelling do teu perfil profissional, você explicar um pouco suas capacidades, suas especialidades, pontos fortes, enfim, ser bem transparente, organize, prepare-se como se fosse preparar para uma reunião, uma apresentação, que você vai ter uma entrevista, você precisa se preparar, conhece um pouco da empresa, estuda um pouco da empresa, entende um pouco qual é o segmento da empresa, as soluções, o portfólio, o que for, para você poder contextualizar e trazer a empresa para o seu discurso, para o teu storytelling, a contar um pouquinho de você e como você pode apoiar e pode contribuir
para essa empresa. E sempre é direto ao ponto. Objetividade. Objetividade aqui é vida, gente. Objetividade é importante. Esse negócio de encher linguiça, de enrolar muito, ó, aqui não dá certo, não. Papo reto, objetividade. Então, Ana, para concluir esse episódio, uma última pergunta. Como é o cenário de remuneração aqui em Portugal? Isso é importante. E isso causa polêmicas. Polêmica. Né? Primeira coisa, a gente não pode comparar o nosso salário no Brasil e fazer a conversão direta para um salário em Portugal, porque isso realmente é o mesmo que comparar a banana com maçã. Nunca nós vamos chegar realmente numa coerência. Primeiro que aqui o dinheiro mesmo vale de 30% a 40% mais do que no Brasil. Então, essa conta não vai fechar. O que a gente precisa pensar? Entender qual que é o custo de vida daquele país. E eu sempre recomendo fazer pesquisas hoje em termos de aluguéis, quais são os valores, que esse é seria a principal despesa que nós vamos ter quando chegarmos aqui. Então, isso nunca pode representar mais do que 50% do que seria o seu salário. Entender qual que é o salário mínimo no país e o quanto que você precisaria para viver. Então, fazer uma simulação de compra de supermercado. Uma outra observação, uma outra dica que eu queria deixar registrada nessa última questão é: não venha para Portugal e pensar em ficar rico, ganhar dinheiro. Eu vou sair do Brasil para ganhar dinheiro em Portugal. Não. Portugal é qualidade de vida. Portugal tem muito a acrescentar, muito a oferecer em relação à qualidade de vida. Ele é um país onde não é os maiores salários da União Europeia, mas é um país onde os outros integrantes da União Europeia querem morar em Portugal, porque consideram o melhor país de se viver na Europa pelo clima, é o país mais quente da Europa, o povo é extremamente solícito, simpático, receptivo, mas é um país onde você tem que mirar a qualidade de vida e não querer fazer caixa. Não é um mindset. O Brasil é muito alinhado com os Estados Unidos na questão da forma de pensar, de ganhar dinheiro, de investir, de gastar dinheiro. Então é muito consumista. Aqui em Portugal não é esse lado. O lado é da qualidade de vida. Você ter boas escolas públicas, você ter um sistema de saúde público, pode não ser dos melhores, mas atende. Você não depende dos preços exorbitantes de planos de saúde do Brasil, nem nada disso. Você tem a segurança. Então, ou seja, os 3 princípios básicos que qualquer Estado é obrigado a oferecer, que nós não temos no Brasil, eu pelo menos não tinha nos 40 anos que eu vivi no Brasil, que é educação, segurança e saúde. Isso você pode ter certeza que você terá aqui em Portugal. Então, bota isso na tua cabeça. Mudar para Portugal é oferecer e proporcionar à tua família qualidade de vida. Não é para fazer caixa ou ficar rico, nem nada disso. E eu acho que, para finalizar, acho que ninguém fica defendendo que Portugal é o melhor lugar, é a melhor... Não é isso, mas eu acho que quando você para pensar na sua vida, o que você quer para você, eu acho que essa é a primeira pergunta. Portugal foi uma excelente escolha para mim, para o João. Pode não ser para você e tá tudo bem. Ninguém tá aqui querendo te convencer que tem que ser Portugal. Mas se você busca qualidade de vida, se você busca segurança, educação e os seus valores são valores onde você quer mais aproveitar, ter experiência do que ter coisas, Portugal, com certeza, pode ser uma excelente escolha. Exatamente. Então, pessoal, isso para fechar esse primeiro episódio da nossa rúbrica. Espero que tenham gostado. Novamente, qualquer dúvida que vocês tenham, deixe registrada a sua pergunta nos comentários desse post, que nós vamos responder a todos e esclarecer aí o máximo de dúvida possível. Fique conectado conosco, nos siga nas nossas redes sociais, acompanhe essa rúbrica que está muito interessante, está muito esclarecedora. A Ana Carolina é uma referência nisso no LinkedIn. Siga ela, Recruiter da Agap2IT, muitas oportunidades e vem ser feliz. E eu quero dizer que eu estou muito à disposição, eu e todo o time de IT Recruiters, para esclarecer qualquer dúvida que vocês venham ter com relação ao processo.
E a ideia realmente é que a gente possa esclarecer ao longo desses vídeos que faremos, esclarecer essas dúvidas. Então é super importante a participação de vocês. É isso aí. Para que vocês entendam ou possam entender um pouquinho dessa vida aqui em Portugal e de repente ajudá-los na tomada de decisão. Exato, né? Tomar a melhor escolha. Acompanhe. Muito obrigado, até a próxima. Até.